Nós vimos no último domingo o Brasil se manifestando. Um Brasil ainda tímido, com medo de ir às ruas, com medo de serem presos de uma maneira injusta. Um Brasil tímido, mas um Brasil valente. E o movimento se chamava Justiça, Democracia e Liberdade. E várias entidades, vários cidadãos questionando que país é esse que estamos construindo. Estamos vivendo uma ditadura, senhores. As pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de se pronunciar. E eu estou aqui com uma carta, que é um manifesto de um movimento chamado Grita. E eu achei assim muito interessante, ele é bem curto, eu vou ler para os senhores. O que queremos? Queremos o Brasil como nação próspera e pacífica, com oportunidades iguais para todos. Um lar seguro para quem quiser ser feliz no presente e aqui construir o seu futuro. Por isso, precisamos que esses 3 valores universais estejam presentes na nossa vida: democracia, justiça e liberdade. Esses valores não nos são dados gratuitamente. Precisam ser corajosos e laboriosamente construídos e todos os dias defendidos. A instituição-chave chama-se Congresso Nacional, nosso poder legislativo, onde senadores e deputados federais, nossos representantes, devem exercer a responsabilidade que lhes foi entregue pelo voto. Não se pode permitir intervenções indevidas do Poder Judiciário, como cassar mandatos, e nem do Poder Executivo ao oferecer cargos e verbas como moeda de troca. Não temos debates, apenas conchavos. Estamos aqui para fazer um apelo. Senhores presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, assumam suas responsabilidades em defesa da democracia, liberdade e justiça. É o que lhes exigem as manifestações nas ruas. Neste momento, onde percebe-se graves ofensas dos poderes judiciário e executivo a esses valores supremos, sua omissão será perdoada. E hoje é um dia muito triste para o Brasil. É um dia que a gente viu a nossa democracia ser atingida. É um dia que cada um dos senhores que vibrou quando tivemos poderosos, corruptos, ladrões na cadeia, a gente está vendo tudo desmoronar com base em revanchismo político, com base em vingança. E é isso que está acontecendo. E o que me entristece é que essa casa, que é a casa do povo, silencia. Hoje cassaram o mandato de um deputado que foi eleito por 350 mil paranaenses. E a desculpa pode ser qualquer uma: criar nova hipótese, podem usar atos da mesa e outros subterfúgios regimentais. Agora, o fato é que o silêncio desta casa coloca a democracia em risco. Hoje é o deputado Deltan, gostando ou não dele. Amanhã é qualquer pessoa. Essa interferência de um poder sobre o outro cala e fere a democracia. E o que assusta, senhores, é que eu vejo as pessoas falando aqui, né, o desmonte da Lava Jato. A gente viu muita materialidade na Lava Jato. A gente viu centenas de milhões de dólares sendo devolvidos. Vimos malas de dinheiro. O apartamento triplex do Guarujá está lá. Nós sabemos que o sítio de Atibaia está lá. Então são coisas materiais. Agora, na cassação de hoje, nada concreto. Suposições, hipóteses. E o triste é o vale tudo. Pode tudo. Pode passar por cima da Constituição, pode caçar mandato. Essa casa se cala com a cassação de um deputado. Pode, então, o Executivo pode apoiar ditadura, pode comprar apoio de parlamentares, pode calar eleitores, pode Vale 2, Petrolão 2, Mensalão 2, pode tudo. Agora, o que faremos? Porque o que aconteceu hoje fere a democracia e deixa essa casa pequena. Pequena. Então, senhores, precisamos tomar uma atitude. Essa casa não pode se calar. Essa casa parlamentar não pode ter medo de subir aqui e falar o que pensa. Parlamentar não pode ter cabresto e não pode se vender por emenda parlamentar e nem por cargo. É isso. Obrigada.
operadora do direito, fui procuradora do Distrito Federal 24 anos, sou advogada desde o ano de 84. Então, uma pessoa acostumada às leis e, principalmente, também a respeitar as instituições, o judiciário. Eu hoje me vejo aqui diante de uma situação realmente que eu acredito que a casa hoje perdeu uma grande oportunidade. Estou me referindo à confirmação da cassação do deputado Dallagnol. E por que eu digo isso? Porque o artigo 49 da Constituição Federal, no seu inciso 11, ele diz que é dever desta casa, é dever do Congresso, zelar por sua competência, capitão Gilberto, zelar por sua competência normativa em face de outros poderes que acabam legislando em nosso lugar. Sim, e não adianta dizer que, neste caso, o que estava sendo cassado era o registro do candidato Dallagnol e não o seu mandato, quando então caberia a essa casa se pronunciar. Porque exatamente a lei da ficha limpa, que foi aplicada de forma equivocada nesse caso, é para a cassação de registro de mandato, registro de candidato, que agora já era deputado. Então, se o TSE interpretou a lei da ficha limpa votada por essa casa, única casa que pode legislar, além do Senado, evidentemente, que é a outra casa do Congresso, e lendo a lei da ficha limpa para aplicá-la ao caso concreto, cria uma nova hipótese de inelegibilidade. É claro, como água, é cristalino, que o TSE está a invadir competência do Congresso Nacional. E aí a Constituição diz: cabe ao Congresso zelar pela sua competência normativa. Vejam, o que a lei da ficha limpa colocou, inclusive uma emenda de autoria do hoje ministro da Justiça, Flávio Dino, é que caso um membro do Ministério Público ou um membro da magistratura, para fugir de um PAD, um processo administrativo disciplinar, a que estivesse respondendo, para fugir de uma possível condenação que poderia gerar a sua inelegibilidade, saísse, deixasse o cargo para escapar dessa condenação e da consequente inelegibilidade, ele ficaria inelegível. Foi mais ou menos o que se decidiu na época do impeachment do Collor, do Fernando Collor de Mello, então presidente, que renunciou para fugir da perda dos direitos políticos. Mas o Senado entendeu que, mesmo tendo renunciado, ele ficaria inelegível por 8 anos. Interpretação que não aplicaram a Dilma Rousseff quando foi empichada, quando sofreu o processo de impeachment. Aí mudou o entendimento. Quer dizer, quando o outro renunciou, nem chegou a sofrer o impeachment, ele teve as consequências de alguém empichado. Quando a outra foi empichada, a ela não se aplicou. Essa inelegibilidade, a perda dos direitos políticos, foi o eleitor mineiro que teve que dizer que não ia aceitar. Então, o que acontece? Hoje estamos vendo uma repetição dessa história. O TSE cria uma hipótese, interpreta a lei de tal forma a negar o que está escrito no texto, porque Deltan Dallagnol não respondia a nenhum PAD, não respondia. Ele juntou uma certidão de que não respondia a um PAD, uma certidão emitida pelo CNMP. Mas essa certidão não valeu de nada, porque o TSE resolveu mudar a lei e dizer que não é na pendência de um PAD que ele fica inelegível caso saia da sua carreira, abandone a sua carreira. É na hipótese de ele responder a um processo preliminar que poderia vir a gerar um PAD, que poderia vir a gerar uma condenação, que poderia vir a gerar
uma inelegibilidade. Vejam quantas hipóteses, quantas suposições. Então, agora, um direito fundamental, que é o direito da pessoa exercer a sua cidadania, concorrendo, sendo eleito, foi cassado por uma interpretação extensiva, que é vedada. Isso a gente aprende na primeira aula de direito constitucional. Qualquer restrição a direito fundamental só pode ser aplicado e interpretado de forma restritiva, jamais de forma amplificativa. Então, sinto muito aqueles que estão alegando que, nesse caso, o que a mesa podia fazer era apenas carimbar a decisão, porque era cassação de registro e não de mandato. Não. O TSE não aplicou a lei de forma correta, e aí a Câmara se ajoelhou, deixou de cumprir o seu papel importantíssimo. Como que nós podemos ter independência e harmonia entre os poderes se um dos poderes se ajoelha perante o outro e deixa todos os parlamentares à mercê de um poder que não cumpre a Constituição, que invade a competência legislativa de outro? Isso é muito grave. E eu, como parlamentar, uma parlamentar que luto para resgatar a autoridade dessa casa, desde que entrei aqui no primeiro dia do meu primeiro mandato, só posso lamentar terrivelmente e prestar minha solidariedade ao Deltan Dallagnol e dizer: colegas, estamos todos no mesmo barco aqui, todos. Enquanto essa casa não resolver cumprir o seu papel e defender as nossas prerrogativas, seremos calados, seremos cassados, e até mesmo nossos discursos no plenário já são objeto agora de discussão no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada, presidente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.